Em primeiro lugar, a gente está passando por um ciclo muito longo de baixos investimentos. Então, desde 2014, 2015, o volume de investimentos destinados à rodovia caiu muito. E o que acontece é que, por um período prolongado, com tão pouco investimento, as obras gradualmente deixam de ser feitas, sobretudo as de manutenção de rodovia. Então, um período longo, com pouco investimento, com pouca manutenção, chega uma hora, que é o que aconteceu agora, que as rodovias elas têm um limite de durabilidade. Né? Rodovias não são eternas. Elas são obras de engenharia que precisam receber a devida manutenção. Elas precisam estar adequadas ao tráfego que recebem. E, na medida em que isso é deixado no segundo plano, acontece uma explosão de casos, que foi o que aconteceu de 2021 para 2022. Então, as rodovias estão no limite da sua durabilidade, sem sofrer a manutenção devida. Na composição dos pontos críticos em Minas, predominam as erosões e as quedas de barreira. E isso tem uma relação muito direta com a própria topografia do estado, né? Um estado com rodovias onduladas, no terreno montanhoso. E isso também acaba mostrando que existe uma deficiência na manutenção, porque as rodovias em situações normais elas não deveriam apresentar erosões ou quedas de barreira, que comumente são problemas relacionados à falta de manutenção dos sistemas de drenagem das rodovias. O investimento ele não é linear, os estados não recebem por quilômetro de rodovia que eles dispõem. Essa distribuição ela acontece mediante diversos fatores, por critérios do próprio governo, por necessidades relacionadas à própria condição da malha. Então, provavelmente, Minas, tendo uma malha grande, recebeu menos recursos para fazer esse tipo de tratamento. Mesmo a distribuição a partir do DENIT, ou do Ministério, enfim, do governo central, ele é sempre alocado para as UNITs, que são as representantes do DENIT no nível estadual. E eles só podem fazer investimentos até a divisa de um estado para outro. Então, pode acontecer, sim, de ter uma mesma rodovia, em um estado ela é muito ruim, você atravessa a divisa e ela tem uma outra característica. O modelo de concessão ele tem um limite, de expansão e de aplicabilidade. Tem que ser rodovias com fluxo grande, porque senão isso no modelo tradicional, isso não remunera o investidor. Então, isso acaba confirmando o que a gente defende aqui nos nossos trabalhos, é que o papel de investidor do Estado ele é insubstituível. A gente não vai conseguir, e nenhum país do mundo faz isso. A gente já tem uma extensão concedida bastante grande. O papel de investidor do Estado ele tem que acontecer. E aí a gente está falando de Estado, tanto da União quanto das próprias unidades da federação. As rodovias que não são concedidas, elas têm que ser mantidas pelo Estado. Não é uma questão de assumir, já é uma responsabilidade que talvez não seja, talvez não, que não é executada da forma que deveria. Agora, existem alternativas ao modelo tradicional de concessão. Existem parcerias público-privadas, existem subsídios a pedágio, existe um rol muito grande de possibilidades e elas são aplicadas em vários países. A questão brasileira é que o país precisa encontrar aí a sua fórmula para melhorar a qualidade das estradas. Esse é o nosso grande desafio. O ponto crítico, que é o que foi analisado nesse último trabalho, é a última instância de degradação da rodovia, é o nível mais grave de problemas na rodovia. E na medida em que esse número cresce muito de um ano para o outro, isso acaba comprovando na prática que existe um grave problema relacionado à manutenção de um patrimônio nacional. As rodovias brasileiras foram construídas em ritmo muito lento, ao longo de décadas. O país fez um grande sacrifício para dispor delas. E é assim uma situação muito ruim ver esse patrimônio sendo degradado então, assim, de uma forma tão grave assim em pouco tempo. A pesquisa de rodovias do ano passado a gente avalia praticamente 100% da extensão da malha concedida. Na comparação com as rodovias públicas, o Estado é bem melhor do que as rodovias públicas. Contudo, existe também um percentual da extensão concedida
que apresenta problemas. Isso pode ser explicado por alguns fatores. Primeiro deles, algumas concessões, por exemplo, a BR-153, que é uma concessão que já havia sido feita no passado e foi relicitada agora. Então, existem alguns trechos de rodovias recém-concedidos que ainda não receberam o volume de recursos para que se permita uma transformação qualitativa perceptível. E existem trechos que estão aí com concessionárias que estão querendo devolver os trechos. Então, elas também estão fazendo um volume de investimentos baixo. Então, provavelmente essas são as duas principais causas que explicam a gente ter rodovias que cobram pedágio e que são deficientes. Mas a gente sabe também que existem várias formas de cobrança de pedágio, existem ciclos de concessão diferentes, com regras diferentes. Então, na nossa avaliação, evidentemente, não deveria haver rodovias concedidas com situação ruim. Como também não deveria haver rodovias públicas ruins, já que a gente paga imposto, já que a destinação deveria, pelo menos, garantir a manutenção da nossa malha, mas essa é uma condição da realidade brasileira. Esse ano a gente teve uma surpresa em relação ao orçamento, né? Tudo, obviamente, em função dessa alteração no teto de gastos. Esse ano, excepcionalmente, para transporte, vai haver uma disponibilidade de 18 bilhões de reais. Isso é quase 4 vezes, né, o que estava disponível nos 4, 5 últimos anos. Então, para esse ano, existe uma grande possibilidade de se investir. Agora, a grande expectativa vai ser em relação à agilidade do próprio governo em fazer uso desses recursos, né? Vai ser uma situação inédita nos últimos tempos, ter uma disponibilidade maior, mas isso precisa se efetivar. Não basta só ter recurso autorizado, se esse recurso não for devidamente investido, a situação não se altera.